RPG de bicicleta. Se isso não te interessou, eu tenho uma notícia pra você, meu amigo. Você tem uma opinião de... Depois de alguns dias considerando que jogo ia ser o próximo que eu ia abandonar, já que eu tô com 3 jogos com 30 ou mais horas que eu comecei simultaneamente e não terminei nenhum, porque minha capacidade de atenção é tal qual a de uma mosca. Jogos AAA... Desculpa. Quadruple A tem 1 bilhão de horas, e ultimamente tem tido poucos que realmente me chamam a atenção, e eu nem terminei todos os bons que já foram lançados. Aí eu pensei, será que existe algum tipo de jogo que traga uma duração ok, gameplay interessante e temas que geralmente a gente não vê com tanta frequência? Ah jogo indie, carai. Fazia um tempo que eu não jogava um indiezinho. Na verdade, eu nem lembro direito qual foi o último indie que eu joguei que não fosse algo que alcançou o mainstream. E o pior, se você abrir minha lista de desejos da Steam, uns 80% do que tá lá é jogo indie que eu simplesmente hypei e esqueci. E como aparentemente as únicas coisas que eu tô conseguindo jogar é coisa velha ou o jogo número 1 em cuspir na cara dos jogadores, Marvel Snap, quem sabe voltando pros indies eu não me anime de novo com videogame. E eu nem precisei procurar muito pra achar um que me chamasse a atenção. Quando eu abri meu Game Pass ele tava lá, com uma bike e uma menina de olho esbugalhado, e meu cérebro imediatamente pensou, que porra é essa? Um jogo de bike? Um jogo de bike chamado Wii World, onde você encontra uma bicicleta que na verdade é um espírito ciclístico ancestral que teve as peças furtadas enquanto descansava e virou uma bike enferrujada. E é nosso dever ajudar ela a conseguir suas peças lendárias de volta para poder fazer o ritual da grande mudança e salvar o universo. Jogos de bike não são nada novos, mas Quadruple A, são geralmente cheios de mecânicas e coisas que só jogos com esse orçamento e equipe conseguem fazer. No próprio Game Pass tem o Descenders, e pros mais viciadinhos tem o Tour de France, que é baseado na corrida de bike mais famosa do planeta. Mas nenhum desses jogos tem a mesma vibe que o Wii World. Não porque o Wii World é um jogo super fora da curva, mas como eu disse, Quadruple A's geralmente são maiores em escopo e conseguem, por exemplo, trazer uma experiência de simulador. Mas se ele não tem a complexidade de um Quadruple A, qual o intuito dele como game? No caso de Wii World, os criadores Mark Essen e Chris Norider, ou pelo menos é assim que eu acho que se pronuncia o nome dela, gostam de pedalar, principalmente o Mark, que segundo a Chris, teve épocas em que ele fazia pedaladas de 4 horas diariamente. Com certeza essa proximidade com o esporte deu uma guiada no que foi feito, principalmente porque andar de bicicleta é literalmente a única coisa que você faz em Wii World. Então o feeling de pedalar é muito importante, e meu amigo, os caras mandaram. Quando você começa o Wii World, o jogo não te explica muito sobre o que aquele mundo é. Você só tá lá, moscando, e o jogo te direciona para uma estrutura, e você toma controle da Cat, a protagonista. Lá dentro você encontra a bike Scully, que como eu disse não é uma bike em si, mas um espírito ciclístico ancestral. A bike te explica os conceitos básicos de como o mundo e o jogo funcionam e te manda pedalar. Na essência, o Wii World não é um jogo muito diferente de, sei lá, Need for Speed Most Wanted. Você completa corridas, ganha reputação conforme vai não só ganhando as corridas, mas batendo o tempo do circuito e coletando as letras K, A e T durante os percursos. Pra falar a verdade, foi uma das coisas que mais me fez repetir corrida no jogo, até chegar nos chefes em corridas que passam por todos os circuitos que você fez naquele mapa. Como você tem as peças para tocar e diversos terrenos para correr durante o jogo, você tem várias possibilidades de bike para fazer e testar. E isso é o que literalmente me vendeu o jogo. O que geralmente me atrai em um jogo é a história, mas eu te garanto que eu não ia passar metade do tempo que eu passei em Red Dead 2 se o gameplay fosse um cu, como sei lá, o primeiro Assassin's Creed, que é simplesmente 14 horas da mesma coisa full linear. O gameplay é a melhor parte do jogo. Toda vez que você trocar peças e mudar os atributos da sua bike, você vai sentir a diferença, seja subindo em um aclive, onde você vai perceber que as peças de potência vão te ajudar muito mais, ou em circuitos mais técnicos e cheios de curvas, onde a dirigibilidade da bike é o mais importante. Não que nada disso já não tivesse sido feito. Como eu disse, esse não é o primeiro jogo de bike, muito menos o com maior orçamento. Mas o jogo se propõe a uma única coisa: fazer você experienciar o mundo que ele apresenta em cima de uma bike. Mas só porque a história não é foco, não quer dizer que não exista nada de história. Em uma entrevista, o Mark cita que teve ideias para, em vez do jogo ser só composto por corridas, ele ia ter umas questlines, onde você meio que daria uma pausa na correria para aproveitar um pouquinho da história. Mas que no fim das contas, ele não achou que ia ser divertido. O que na verdade a gente tem é um world building. Conhecemos vários grupos de bike, que é contra quem a gente geralmente corre e são baseados em arquétipos. Os 4 grandes ciclistas da época, quem foi o maior ciclista do mundo, e a empresa que faz as peças das bikes, que é o mais próximo que a gente tem de um vilão no jogo. E tudo é temático com bike.
O mundo em si é um mundo bike-cêntrico. E obviamente é tudo proposital, porque eles tinham um único objetivo com o Wheel World. Christian Notider disse em uma entrevista que o que ela mais gosta em esportes como ciclismo é o fato dela poder colocar um fone e criar uma vibe. E pra falar a verdade, esse é um dos motivos que eu gosto tanto de esportes como corrida e ciclismo. Eu com certeza também gosto do processo de praticar esses esportes, até porque quem seria louco de correr 10 km só pra escutar música? Mas com certeza é uma experiência bem melhor com música do que sem. E o Wheel World consegue criar essa vibe, de você simplesmente focar nas corridas e nos elementos que importam pra corrida enquanto escuta música. A música é meio procedural, então enquanto você tá nas corridas comuns, que te ajudam a ganhar reputação, você vai ter uma música que se adapta à corrida. Mas quando você chega nos chefes, tem uma música mais completa, um negócio meio gradual, que aumenta conforme a importância daquele momento. E também tem os momentos onde não tem música, onde a gente só explora em busca de peças, dos templos, ou só pra dar um rolê com uma nova bike. Mas a vibe não vem só da música. Pedalar nesse mundo é um negócio de louco. Cada mapa é diferente e pedalar por esses lugares é diferente. Você sente as coisas muito mais rápidas quando tá na cidade, curvas mais fechadas, circuitos mais rápidos e trânsito. Mas aí você vai pra região montanhosa, que além de precisar de uma bike com outros atributos, tem uma atmosfera totalmente nova. E foi exatamente essa a cena onde a gente entra no último mapa comum, por motivos de spoiler, que eu percebi que esse jogo era bom em criar atmosfera. Tudo bem que eu sou meio suspeito pra falar sobre esse tipo de paisagem em específico, mas o jogo conseguiu me transportar pra lá. Tudo isso porque eles fizeram a bike ter um flow, um momentum, que assim que você pega o jeito, não só disso, mas de como as peças interagem entre si e qual bike montar para determinadas corridas, você só foca em pedalar, experimentar com novas combinações de peças e aproveitar os cenários e música boa. O Wheel World foi bom para eu jogar algo rápido, divertido e que tinha algum significado. Não se propõe a ser um GTA de corrida de bike, mas se propõe a ser um jogo de corrida de bikes com vibes. E é disso que eu tava sentindo falta. De um jogo que fosse muito bom em uma coisa, sem super complicações. Não que eu não goste de jogos com mecânicas complexas, mas às vezes um game mais leve pode ajudar entre um jogo grande e outro.